Olá! Você está atento à saúde dos seus olhos? Este cuidado pode ser mais importante do que você imagina. É que a prevenção é fundamental e pode inclusive antecipar o diagnóstico de doenças silenciosas. Assunto que você confere no programa Bem-Estar SC a partir de agora. Para falar sobre a saúde dos nossos olhos, o programa Bem-Estar SC recebe aqui então o diretor técnico do Hospital Vista Medicina dos Olhos, médico oftalmologista Dr. Ayrton Ramos, que é presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, além de mestre e doutor em oftalmologia pela Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Bom, e a gente já quer começar, doutor Ayrton, falando como nós podemos ficar atentos aos nossos olhos, o que nós precisamos observar, ficar alertas. A oftalmologia é uma das especialidades mais importantes da medicina, porque é através dos olhos que a gente tem alguns sintomas que podem mostrar problemas tanto nos olhos, quanto também problemas sistêmicos, ou seja, problemas do corpo. E basicamente a gente tem que observar se há uma perda de visão, ou seja, o embaçamento da visão, dor nos olhos, ardência, coceira, dor, mas principalmente perda de visão. Quando há uma perda de visão, a pessoa tem que ficar ligado que alguma coisa diferente está acontecendo. Muitas vezes as pessoas acham que o problema é só de óculos, mas às vezes não é só o óculos que resolve o problema. Por isso uma consulta oftalmológica com um médico oftalmologista é muito importante. A partir do momento que a pessoa vem ao consultório do oftalmologista, né, o que o médico dessa especialidade pode identificar, além de problemas nos olhos especificamente? É no momento da consulta oftalmológica que a gente fala que é o momento de ouro, onde nós conseguimos detectar doenças silenciosas nos olhos, como por exemplo o glaucoma. O glaucoma é uma das maiores causas de cegueira no mundo e quando a pessoa percebe alguma alteração de visão relacionada ao glaucoma, muitas vezes já é tarde, muitas vezes um tratamento não resolve mais o problema. Mas também algumas doenças sistêmicas, como por exemplo diabetes. Tá? Alguns pacientes chegam com visão turva, achando que é um problema de óculos, e você vai fazer uma avaliação oftalmológica, verifica que o exame está dentro de um padrão normal, tem uma alteração de grau, aí você pede para medir uma glicemia e acaba fazendo um diagnóstico de diabetes. Então a oftalmologia tem essa possibilidade de detectar problemas oftalmológicos e tratá-los de acordo com a necessidade, mas também detectar problemas sistêmicos, ou seja, doenças do corpo, como diabetes, hipertensão arterial, doenças neurológicas, doenças reumatológicas, outras doenças endocrinológicas que podem fazer diferença na saúde da pessoa. Inclusive, esse é um alerta da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, né, no sentido de que a oftalmologia tem essa possibilidade desse cuidado mais integral com a saúde. Hoje em dia, a medicina como um todo, não somente a oftalmologia, a gente prefere muito mais prevenir do que remediar, né? E na oftalmologia a gente faz muito a prevenção, tanto de doenças oftalmológicas, como eu citei o glaucoma, como a retinopatia diabética, como tantas outras. Você sabe que o olho, na verdade, é um órgão pequeno, mas tem mais de 3 mil doenças cadastradas. Isso, doenças nos olhos, mas através do olho, por exemplo, o exame do fundo do olho, que é um exame que a gente faz com a pupila dilatada. Quem fez exame oftalmológico alguma vez já passou por um exame de dilatação da pupila. Por que o médico oftalmologista faz isso? Porque ele consegue ver no fundo de olho o nervo óptico que reflete alterações neurológicas, ele vê a microcirculação do organismo. Aqui na pele você vê as veias, mas você vê através da pele. No fundo do olho você consegue de fato verificar a coluna sanguínea, as paredes sanguíneas e dependendo de como elas estão, você pode fazer um diagnóstico inclusive de hipertensão arterial sistêmica, de aterosclerose e de retinopatia diabética. Então, o fundo do olho, e o exame oftalmológico nos possibilita isso, ele nos traz informações da saúde total do paciente. Com tanta informação, né, que o médico oftalmologista consegue obter num exame,
Qual é a recomendação, então, né, para que as pessoas procurem o oftalmologista? Tem uma idade para começar as consultas, uma periodicidade? A gente costuma dizer, isso é importante, essa pergunta é importante, porque foi aprovado agora uma lei na Assembleia Legislativa do Estado, inclusive foi sancionada pelo governador, que é o teste do olhinho. O teste de olhinho, ele é feito na maternidade, logo que a criança nasce, e nesse primeiro teste, que é um teste básico, indolor, de baixo custo, a gente já consegue detectar algumas doenças que já estavam, por exemplo, no útero. Foi adquirida no útero que saiu, ou uma doença, uma retinopatia da prematuridade, quando a criança é prematura, né? Ou um retinoblastoma, que é uma doença, que é um tumor dentro do olho. Então, com o exame lá na maternidade, a gente já consegue detectar ou uma diferença de grau de um olho para outro, que a criança pode ter. E depois da saída da maternidade, se a criança está bem, então a gente sugere que a criança seja avaliada pelo menos a cada 3 meses até o 2º ano. Depois do 2º ano de idade, aí depende muito do que a criança tem, o rendimento escolar ou não. Mas o mais importante de tudo é aquelas pessoas que têm mais de 40 anos. Porque é a partir dos 40 anos que as doenças são mais incidentes. Tanto doenças sistêmicas quanto doenças oftalmológicas. Então a gente recomenda que a partir dos 40 anos que se faça o exame oftalmológico pelo menos uma vez por ano. E pessoas que têm outras doenças pré-existentes, quem é hipertenso, por exemplo, tem alguma outra recomendação para uma periodicidade diferente? Esses pacientes que têm um diagnóstico ou de doenças cardiológicas, como hipertensão arterial, doenças como diabetes, doenças reumatológicas e tantas outras, né? Aí a periodicidade depende da doença em si. Mas quem tem um diagnóstico de doença sistêmica, é importante sim fazer um exame oftalmológico uma vez por ano. E no caso de um achado, né, na consulta oftalmológica, de que se encontre aí uma outra doença, né, faça esse diagnóstico, né, dessa doença silenciosa dentro da consulta oftalmológica. Qual é o procedimento? É encaminhado para o especialista em questão? Como é que é feito a partir desse momento? O médico oftalmologista, em que pese seja médico, ele é especialista nos olhos. Então, se você verifica que tem uma doença sistêmica, por exemplo, você vê um exame do fundo de olho e tem um edema, um inchaço do nervo óptico, muito provavelmente o paciente tem um inchaço cerebral, que reflete no nervo óptico. Então, esse paciente tem que ser encaminhado a um neurologista. Né? O paciente que é examinado e no fundo de olho a gente verifica que tem alterações vasculares da retina, tortuosidades vasculares, diminuição de calibre, às vezes hemorragias na retina. O paciente pode ter hipertensão arterial sistêmica e não sabe disso. Então, ele é encaminhado a um cardiologista. Então, dependendo do que o oftalmologista encontre no exame oftalmológico, a gente sim encaminha para o médico especialista naquela área. Todos esses diagnósticos aí, de alguma forma, que seriam antecipados numa consulta oftalmológica, são feitos por meio de exames relativamente simples? É simples no sentido que você sabe fazer o exame e reconhece aquilo que você está vendo, né? E em tendo uma doença oftalmológica ou sistêmica que reflete nos olhos, ou seja, que o olho mostra uma doença sistêmica, aí você, no exame oftalmológico de rotina, você consegue identificar. Porém, alguns pacientes necessitam de exames complementares. Por exemplo, a retinopatia diabética, que tem algumas hemorragias no fundo de olho, você faz um exame chamado angiografia fluorescente, você pode fazer uma tomografia de coerência óptica para você ver se tem áreas de não perfusão, para você ver o status daquela retinopatia, até para classificar a retinopatia e informar o endocrinologista qual o grau da doença dele. Tá? Se tem uma retinopatia diabética avançada, provavelmente o diabetes deles é de mais tempo, se for do tipo 2. Se a retinopatia diabética é uma retinopatia diabética mais leve, provavelmente é menos tempo de doença e a diabetes está melhor controlada. Então a gente consegue, junto com um médico de outra especialidade, conduzir melhor o paciente. E o que a gente faz com o médico é isso, nós pensamos na saúde do paciente, não só na saúde oftalmológica, mas na saúde integral. Porque nós, como médicos, além da prevenção, nós queremos levar saúde de qualidade para as pessoas. Isso que é o ideal, né, doutor? Levar a saúde, levar o bem-estar para as pessoas. E a gente, seguindo aqui falando nessa questão oftalmológica, fica muito difícil, né, na era digital, no momento que nós estamos, no mundo que nós estamos, não falar pelo menos um pouquinho sobre as tecnologias e sobre as telas, né? Que, queira ou não, é um momento, está muito em alta. Nós vivemos esse mundo, esse momento das telas, da tecnologia, e elas acabam afetando a parte da visão.
Você já tem percebido no consultório, nos consultórios, que o uso de telas está, de alguma forma, transformando a rotina dos pacientes, transformando a nossa visão? Com certeza. A gente não consegue viver hoje em dia mais sem a tecnologia. Não tem quem não tem um celular, um tablet, um computador. Não existe como viver hoje sem estar conectado de alguma forma, né? Mas especialmente as crianças estão sofrendo muito com isso. Porque existe, eu diria hoje, uma epidemia de miopia, não só no Brasil, mas no mundo, justamente pelo uso de telas. Algumas crianças têm os pais que têm miopia, elas já hereditariamente podem ter miopia, mas nós estamos vendo, existe até uma sociedade brasileira, uma Associação Brasileira de Prevenção da Miopia, nós estamos vendo que crianças que não teriam miopia acabam desenvolvendo a miopia pelo uso excessivo de tela de computador, de tablet ou celular. Porque antigamente, quando não existia essa tecnologia, as crianças brincavam fora, as crianças subiam em árvores, jogavam bola, eles viam mais longe do que perto. Hoje em dia, as crianças estudam no tablet, jogam um joguinho no tablet, né? E se comunicam pelo tablet e pelo celular. Então ela fica muito tempo, isso sim, leva à miopia. E nós estamos vivendo agora e vai piorar. Em 2050, 60% da população vai ter miopia. E desses, 10% vão ter mais que 8 graus. E quando você fala em miopia alta, aí você não está falando apenas da correção com óculos. Aí você está falando do problema já de doença. Porque quando a miopia é alta, significa que o olho é mais longo do que o olho normal. Então a retina pode sofrer degeneração, você pode ter descolamento de retina, você pode ter alterações no vítreo, hemorragia embaixo da retina, incidência maior de catarata, pelo fato da pessoa ter uma miopia mais alta que foi induzido pela tela. Então a gente, principalmente os oftalmologistas pediátricos, eles sugerem que até o 5º ano de idade não se use tela. Zero tela de celular, tablet. A partir dos 5 anos, quando a criança começa a entrar na escola, aí você pode liberar e tem que liberar pelo menos 2 horas por dia. Tá? Então até a adolescência. Depois da adolescência, aí sim, aí você pode fazer 4 a 6 horas ao dia, mas sempre com restrição. Mas o que a gente vê hoje não é essa a realidade. A gente vê inclusive os pais estimulando as crianças a usarem tela, nem está verbalizando, já está usando tela para ver joguinho, para ser entretida, por exemplo, numa festa ou num restaurante, né? É o antigo bico da criança, hoje é a tela do computador. Isso precisava pelo menos ser postergado, né? Deixar para depois as telas, para um momento futuro, né? Para depois dos 5 anos, como o senhor falou aí. Acontece que quando a criança nasce, o olho não está totalmente desenvolvido, né? Então o olho vai se desenvolver até os 5 anos de idade. Inclusive criança que tem alteração de grau de um olho para outro, se ela não for estimulada naquele olho que tem um grau maior, ela vai ficar com aquele olho preguiçoso, aquele olho amblíope. E quando acontece a tela, o olho não desenvolve naquele tamanho que deveria desenvolver. Ao contrário, ele acaba crescendo mais e tendo miopia, pelo fato da criança ter que ter o foco somente para perto. Então, o forçar o olho para perto faz com que o olho aumente o diâmetro anteroposterior e cause uma miopia. Quando ela olha para longe, isso não acontece. Só que, claro, a criança vai olhar para longe também, mas o excesso do uso de tela do tablet ou do celular faz com que a criança tenha esse foco, aumente o diâmetro anteroposterior do olho e acabe desenvolvendo uma miopia que ela não teria, se não fosse o uso excessivo. Claro que nós não podemos restringir a tecnologia às pessoas, nós estamos ligados em tecnologia, mas especialmente as crianças. Essas têm que ter, os pais têm que ter o cuidado maior, porque é muito importante. Uma criança míope e que vai desenvolver acima de 8 graus, ela pode ter uma cegueira mais precoce do que ela teria se não tivesse a miopia. Fica então uma super recomendação para as famílias com essa questão da exposição, né? Muito, muito importante, pelo menos um pouquinho de equilíbrio aí nessa questão de lidar com as telas. Doutor, para a gente encerrar, ainda falando um pouquinho sobre tecnologia, vamos ver se ela é totalmente a vilã ou não. Dá para dizer que as tecnologias, por outro lado, têm ajudado nessa questão de exames, de agilizar procedimentos, tratamentos. Nesse outro lado, aí, nessa outra ponta, as tecnologias têm sido uma aliada da medicina e da oftalmologia? Com certeza, com certeza. Hoje nós fazemos diagnósticos que nós não fazíamos há 20 anos atrás.
Hoje nós fazemos cirurgias que a gente não fazia 20 anos atrás. Hoje você consegue fazer uma cirurgia com técnica de microincisão, colocar uma lente intraocular, a pessoa enxerga para longe, para perto, sem óculos, uma cirurgia de 12, 15 minutos. Né? Você consegue fazer diagnóstico de ceratocone precoce. Ceratocone é uma doença que é potencialmente maligna no sentido de perda de visão, precocemente quando você faz um mapeamento da córnea. E a gente só consegue isso com tecnologia. Nós temos um exame chamado tomografia de coerência óptica, que ele faz uma tomografia da retina e você vê todas as camadas microscópicas da retina. A retina tem 250 micrômetros de espessura, como se fosse um exame de lâmina, como se tivesse tirado um pedaço daquele olho e examinado camada por camada. E a gente consegue fazer isso de forma óptica, ou seja, não invasiva. Então a tecnologia com certeza veio para nos ajudar muito no diagnóstico e no tratamento, especialmente na oftalmologia. Doutor, muito obrigada. Obrigada mesmo pela entrevista, por essa conversa e que todos nós possamos então ficarmos cada vez mais atentos aos nossos olhos. Muito obrigado, estou sempre à disposição. O programa Bem-Estar SC fica por aqui e a gente se encontra na próxima edição, certos de que você vai ficar aí mais atento aos cuidados com os seus olhos. Até lá!